Vida e Previdência. Apresentado por Asus. $625 mil brasileiros serão diagnosticados com câncer no próximo triênio. Esses dados são do INCA. O que a gente vai falar hoje é sobre a proteção financeira em casos de doenças graves, como câncer. Hoje já é possível achar no mercado segurador apólices que vão te proteger de doenças graves. Rogério, Aline, Lila, estamos nós aqui de novo falando de cigana. Aline, a gente vai contar a sua história, a sua e a minha, nós vamos contar juntas as nossas histórias, da importância que é, na hora que você tem uma notícia dessa, você pelo menos saber que tem uma grana ali pra cuidar. E você nem se planejou, né? Não. Aline? Não fazia nem ideia de que isso poderia ter acontecido. Poderia acontecer em algum momento na minha vida. Mas você tinha um seguro, por quê? Tinha um seguro porque os meus pais tiveram câncer já, né? E aí eu tenho um grande amigo meu que é vendedor de seguro, né? Um consultor, na verdade. E ele me orientou. Ele falou, olha, Aline, tem esse seguro assim, 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 de doenças graves. Custa só R$26 por mês. Falei, bom, isso não vai pesar, né? Mas eu nunca imaginei que eu ia precisar, de verdade. Quanto tempo você tinha esse seguro quando você Foi em descobriu? 2017, 5 anos. Vai fazer 5 anos agora, no final de dezembro. 5 anos. Quer dizer, você fez esse seguro meio que na conversa do amigo. Amigão esse. Amigão. E eu falei, barato, né? Beleza, vou comprar, vou ajudar ele. Sabe aquela coisa de amigo mesmo? E nunca imaginei que eu fosse precisar. Não foi um planejamento, né? Não foi sem antecipar. Não foi pensado. Você teve o diagnóstico de que estava com câncer. Sim, o diagnóstico... Na verdade, o diagnóstico foi de cisto. Quando eu fiz a cirurgia, depois de 15 dias, eu cheguei no médico e ele falou, olha, você tá com câncer, borderline, seroso, papilífero do ovário. E aí que ele me deu um baque. E aí, aí que eu lembrei do seguro. Falei, nossa, eu pago um seguro e tal. E aí esse ano já tava R$60. Mas olha, subiu muito pouco. Eu falei, quanto será que eu tenho de cobertura disso, né? E aí eu liguei pro Luciano Tani. E ele falou, olha, você tem o seguro, podemos fazer o sinistro dele, né? Vai dar um X valor para você. Eu falei, nossa, isso pode me aliviar muito, né? E deu certo. Deu certo, eu recebi. Porque isso é um ponto hoje, né? Quer dizer, você tem doenças... E o câncer eu acho que é um grande exemplo disso. O meu médico, ele fala assim, antigamente você tinha poucos diagnósticos de câncer, de câncer de mama, mas um alto índice de mortalidade. Hoje você tem um alto índice de diagnóstico, mas um baixíssimo índice de mortalidade. Sim. Porque você consegue diagnosticar antes, enfim, e você consegue... Porque ele me falou isso porque eu falei assim, doutor, está acontecendo que várias amigas minhas estão com câncer de mama e tal... O que está acontecendo? É uma epidemia? Ele falou assim, quantos anos você tem? Na sua idade, você vai ter cada vez mais amigas com câncer de mama. Você vai ver que é meio natural isso. E é verdade, as pessoas acabam tendo acesso a diagnósticos e o probleminha é que é caro, né, Rogério? Sim. A questão é essa, né, Mara? O seguro de vida, ele tem, com a cobertura de diagnóstico de doenças graves, ele traz essa proteção, essa segurança, né? É caro fazer um tratamento, né? Principalmente para aquela pessoa que não tem um bom plano de saúde, que não tem uma boa cobertura de assistência à saúde, e mesmo que tem toda a medicação, e tem também a questão de você se dedicar ao tratamento sem a preocupação financeira, sem a preocupação de gerar receita, né? Então, o seguro de vida, ele vem para poder te trazer essa tranquilidade financeira. Eu costumo dizer que o seguro de vida, né, o seguro de doenças graves, o diagnóstico de doença grave, ele não tem a capacidade de promover a cura, o tratamento, mas ele te traz uma tranquilidade financeira para que você possa se dedicar a esse tratamento. E é interessante, né, Aline, porque com R$26 você se protegeu, né? Com R$26 você se protegeu. E a Aline fez uma observação que é muito interessante, é muito comum, né? Escutarmos dos nossos segurados que eu vou contratar, eu vou fazer para poder te ajudar. As pessoas precisam entender que há uma inversão ali de papéis. Na verdade, o consultor, e eu conheço o seu consultor, o Luciano Tani, é um dos melhores profissionais que a gente tem nesse mercado,
o seu consultor, na verdade, ele estava ali para poder te ajudar, Preocupado né? comigo. Preocupado com, Sim. com a sua necessidade, com o seu risco. Isso é gestão de risco, né? Gestão de Porque, risco. por exemplo, eu tive que fazer, eu não cheguei a ter câncer, mas tive que fazer uma biópsia cirúrgica porque havia a possibilidade de ser um câncer, que custou carésimo, Sim. que custou carésimo. E eu tinha um plano, tenho um plano, um bom plano de saúde. E o médico não era coberto pelo plano de saúde. Então, às Você vezes tem a que pagar o pessoa que médico. você confia, o médico que você confia, não é coberto. E aí? Como é que você faz? E outra, quando você tem um diagnóstico desse, a sua cabeça vira. Se você trabalha, você não consegue mais ficar focado naquilo. Você fica focado em sobreviver. Eu quero sobreviver, eu quero ir para a vida, né? E aí? Como é que você faz? Se você tem uma proteção financeira ali, um planejamento, como vocês estão falando, aquilo te segura de não se preocupar em gerar renda, que é uma coisa que você comentou também. Aline, você sabe que isso faz uma diferença brutal mesmo, porque quando eu soube que eu tinha que fazer essa cirurgia, porque havia um risco muito alto de eu dar com câncer de mama, e a minha mãe já tinha tido câncer de mama, e a minha avó já tinha tido câncer de mama. A minha primeira preocupação, eu falo, caramba, como é que eu vou pagar isso? Tem uma puta grana que vai ter. Porque eu não tinha seguro nenhum de doenças graves, nem sabia que tinha apólice. Eu não sabia que tinha apólice, hein? Jornalista da área de finanças que cobre essa área, eu não sabia que tinha uma apólice de seguro de doenças graves. E isso faz uma diferença. Vocês Muito. na ASUS, vocês têm essa apólice? Temos essa policy que a gente chama de DG no mercado, né, de doenças graves, e ela pode ser contratada separadamente, né? Antigamente o mercado, e aí, Rogério, por favor, me corrija se eu estiver errada, você só podia contratar tudo junto ali, né? O seguro de vida, aí tinha uma cobertura ali de DG, uma cobertura de invalidez, nesse mesmo pacote, assim. Mas hoje, as empresas mais novas, a gente da ASUS, a gente consegue, para o cliente, né, para o segurado, escolher que coberturas ele quer ter, com vida, sem vida, com doenças graves, sem doenças graves, com invalidez, sem invalidez. Então, acho que é importante entender qual é o seu perfil, o que é que você realmente precisa para sua vida, um seguro de vida, caso você tenha beneficiários, dependentes financeiros, caso você não tenha apenas um seguro de doenças graves. Que é o nosso caso, né, Aline? Você não tem dependência financeira, eu também não tenho. Não. Então, eu sempre pensei em seguro de vida desse jeito. Falei, pra gente que eu fazer seguro de escuta. vida? Pra quem fosse ficar, né? A Pra gente quem fosse escuta ficar. muito depende de mim, isso. Pra quem nada. fosse Então... Exato. Eu não tenho dependente financeiro. Agora, não preciso. isso é uma coisa... No meu caso, como eu tinha tido a experiência da minha mãe e da minha avó, eu falava, não, tudo bem, eu sei o caminho que é do tratamento. Claro que não tá tudo bem, você tem uma doença grave e tal, você vai ter que fazer um tratamento, isso vai... Mas a primeira coisa que me bateu, eu falei assim, caramba, como é que eu vou pagar isso? Tem uma grana que eu tenho que gastar, entendeu? E gastei! Porque eu tive que fazer a cirurgia, enfim, tive que fazer uma série de coisas e que não tinha um seguro, uma apólice Sim. que tivesse esse tipo de coisa. Não, e a policy da ASUS, ela cobre hoje 10 doenças graves, mas também tem as que não são tão graves, né? Porque a gente chama doenças graves por uma conformidade do mercado, assim. Mas a nossa policy de DG, nosso seguro DG, ele cobre câncer leve, ele cobre câncer moderado também. Tem uma porcentagem de cobertura para Não esses só casos. câncer agressivo, não só cânceres mais graves, né? Uhum. Então, até você falou, né? Quanto antes você ter o diagnóstico melhor. Então, quanto antes ter o diagnóstico, você vai conseguir ter um tratamento melhor. Ele vai ser mais leve. Ele pode ser um câncer leve, moderado. E a gente também cobre uma porcentagem desse seguro por conta disso, assim. Porque a gente entende que câncer hoje tem diferentes níveis, né? Uhum. Isso... Porque esses tratamentos, eu acho que tem muito ainda desconhecimento e muito preconceito em relação ao próprio tratamento, como é que faz, onde você vai buscar informação, isso tudo ainda é muito... E é muito o que você falou, né? Aumentou o número de diagnósticos, mas diminuiu a mortalidade. Então, quando você tem câncer, quando você fala, eu tenho câncer, você não precisa mais ficar tão preocupado com eu vou morrer amanhã. Você fica mais preocupado com o que eu posso fazer para que eu não morra, né? E aí existem inúmeros tratamentos. Só que você só vai se preocupar com isso quando você tem. É igual a pólice de seguro.
Muitas vezes a pessoa não tem consciência de que um dia ela vai precisar. Por isso que é importante o consultor de seguros. Porque é uma pessoa que já está vivendo naquele mercado, já tem o conhecimento, já tem outros clientes que passaram por aquilo. E eu, como não tinha noção nenhuma, a hora que o Luciano chegou para mim, o meu consultor, ele me orientou que poderia acontecer e que eu teria uma segurança. O seguro é isso, é a segurança, né? Tem a ver com segurança. Então foi muito interessante, porque realmente, a hora que eu recebi esse dinheiro, me deu uma segurança. Inclusive, de eu procurar outros médicos que não são do meu plano de saúde, que eu acredito que podem me trazer uma segurança maior até se eu tiver alguma coisa depois. E ele já era seu consultor financeiro? Não, meu amigo. Meu grande amigo. Muito bom, né? Isso é boa essa muito história, legal. né? Isso é muito Muito legal. boa. É Nossa. isso, você acaba ali contratando sem consciência Sim. uma coisa que é tão importante, né? Sem É, toda porque- a plenitude do conhecimento. E depois disso, você passou a pensar nessa sua gestão financeira, porque isso é um ponto importante. Quer dizer, você cuida, tá lá, tem aplicações, tem não sei o quê, mas você não tem a visão toda do risco que você está exposto, né? Na verdade, assim, como eu me formei em psicologia e eu sabia que o psicólogo não ganhava muito, eu comecei a estudar mentalidade financeira. Então, eu fui num evento de mentalidade financeira, eu comecei a entender sobre crenças de dinheiro, comecei a dar palestra de psicologia do dinheiro, comecei a estudar sobre ações, sobre finanças, sobre fundo de investimento. Que legal! Então, eu tenho uma consciência financeira muito maior por conta dessa minha necessidade diante da psicologia e tal. Então, eu até estava conversando com o Luciano agora cedo, antes de a gente vir aqui no estúdio, né? Eu sempre tive altos e baixos financeiros. Então, quando eu tive altos, eu sempre guardei. Porque eu sabia que poderia, como autônoma, poderia vir um revés, né? Em algum momento. Porque a vida é cíclica. Uhum. E aí, então, eu tinha um dinheiro guardado, ok, mas chegou um momento que vai complicando, né? Tem um período. Interessante isso, né? Com você como autônoma. A gente Sim. fala bastante isso também na ASUS, né? Pessoas que são autônomos ainda não contam com um CLT, né? Uma proteção da empresa, um seguro da empresa. Tem o dinheiro que só ele mesmo é seu produtor financeiro, né? No sentido, né, de fonte de renda. Acontece alguma coisa, não tem que parar de trabalhar, né? Tem que se dedicar pro tratamento, pro cuidado. E aí, como é que fica, né? Acho que os autônomos, eles ficam ainda mais E as pessoas não Vulneráveis, pensam vulneráveis nisso. a isso, né? A pessoa não pensa que o dinheiro dela vem do trabalho que Dela. ela faz. Se ela tá doente, se ela não pode trabalhar, ela não vai receber. Então, ela precisa ter uma reserva. Essa questão do profissional autônomo, né, do profissional liberal, é bem interessante que ele faça um exercício, né? Porque quando você vira para um empresário e fala, tira uma foto da sua empresa, ele vai lá para o outro lado da rua, bate uma foto da empresa dele e da fachada da empresa. Quando você fala com um profissional liberal, tira uma foto da sua empresa, o máximo que ele vai fazer é tirar uma uma selfie. Uma foto Né? dele Uma mesmo. selfie, né? Sim. Mas é muito interessante o que você colocou, Aline, que você já estudou um pouco do mercado financeiro. E muitas vezes, a Mara falou a questão de não ter dependentes financeiros, muitas vezes, quando você não tem dependente financeiro, você estuda o mercado financeiro, mas você deixa de lado a questão proteção financeira. Porque você imagina o seguinte, eu estou aqui para poder trabalhar, não tenho dependente financeiro, se eu precisar de recurso eu trabalho, né? E não tem para quem deixar um recurso financeiro e um patrimônio. Então você acaba negligenciando com a questão da proteção financeira. E a gente precisa entender que o seguro de vida, né, e o seguro em vida, que é o caso do diagnóstico de doenças graves, para poder contratá-lo, eu tenho que ter um pré-requisito. Eu tenho que amar e cuidar de alguém, mesmo que esse alguém seja eu mesmo, né? Então, é importante entender que dentro de um planejamento financeiro tem alguns riscos, que é o diagnóstico de doença grave, a incapacidade temporária de produzir a riqueza, de produzir a renda. Você incluiu esses tópicos enfim, nessas suas palestras financeiras, enfim, quando você trata o assunto, esse tópico entrou na sua Ainda pauta? não, porque eu não tô... é muito recente, foi agora 13 de abril, né? Eu ainda tô me recuperando psicologicamente. Então, ainda não... É a primeira vez que eu estou falando publicamente sobre isso. Agora. Muito obrigada por Você tá prestigiar tendo nosso privilégio. programa. Então, assim, é uma coisa que eu ainda tô me trabalhando até como que eu vou falar, né?
Mas eu ainda não abordei, não. Porque isso é importante. Muito Interessante, importante. é. Eu nunca Ver tinha isso. pensado Sim. se eu não De tivesse. você levar vivenciado. essa informação, essa conscientização para outras mulheres, para homens E que também partilhar esse passam por essa conhecimento. situação Porque a também gente está falando de, aqui de diagnóstico de é. doenças graves, né? Então, os homens também são submetidos, né, acometidos desse Muito. tipo de problema. E você nunca acha que vai acontecer. Quando você tá bem e você faz exercício físico, você come bem, não tem os dados que você Sim. falou, fuma, não sei o quê, você fala, beleza. Sim. Você só vê a hora que acontece. E aí? Com certeza. Mas esse é o grande problema, né? As pessoas esperam acontecer pra Pra descobrir. pra Por tomar isso uma que eu acho providência. importante esse profissional do seguro, né? Sim. Igual ele, o Sim. Luciano Tani, que me abordou. Porque eu não tinha essa consciência, ele me trouxe. Eu sempre falo essa questão da venda. As pessoas acham que vender é empurrar um negócio pro cliente. Não. Vender é você mostrar pro cliente uma realidade que ele não faz nem noção que ele pode passar. E o na que ele tá questão passando. financeira, você vê muito hoje, compre ações, compre isso, compre aquilo, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico e tal. Não é assim, né? Quer dizer, as pessoas, você tem que entender todo o seu risco financeiro, suas demandas Seu financeiras perfil. e saber o que é cada produto para cada coisa, né? É o ciclo da vida financeira, né, Mar? É entender esse ciclo, né? Que eu estou aqui produzindo, gerando riqueza, conquistando patrimônio, para poder esse patrimônio e essa riqueza no futuro, quando eu parar de produzir, que essa riqueza e esse patrimônio consiga manter um padrão de vida com dignidade. Só que algo pode dar errado durante esse percurso, né? Então, o que eu citei, o caso de uma incapacidade temporária, uma incapacidade definitiva, o diagnóstico de uma doença grave. Então, esses riscos que podem afetar o meu patrimônio, a minha reserva, a minha qualidade de vida, eu tenho duas opções. Ou eu formo reserva de emergência para poder utilizar esse recurso para poder suprir eventuais danos desses riscos, ou eu terceirizo esses riscos. E nós vimos aqui no caso da Aline que é muito mais barato terceirizar o risco, porque se a Aline verificar o que ela pagou pela apólice e quanto ela recebeu de benefício, financeiramente foi um grande investimento. Sim. Que Né? investimento que paga isso? Isso, se formos analisar... Se for fazer conta... Isso, você Aline, terceirizou isso. E você que estuda a mente humana, como esse impacto nas pessoas? Enfim, como é que as pessoas deveriam tratar quando recebem uma notícia de doenças graves? A gente está falando aqui do planejamento, né? Você ter uma apólice, porque isso vai se você receber um diagnóstico, você tem uma proteção financeira e tal. Mas como é que as pessoas deveriam tratar isso na hora que recebe a notícia? Porque eu acho que algumas pessoas talvez fiquem paralisadas, enfim. Você que entende a nossa mente, diz, qual é a melhor forma de lidar com esse assunto? Sim. Geralmente, como as pessoas lidam, é o que você falou, paralisação, negação, que a pessoa não quer enxergar o problema. A melhor forma é você encarar de frente o que está acontecendo, ter um suporte, peça ajuda. Para mim foi essencial isso. Eu sempre fui muito orgulhosa. Eu pedi ajuda. Falei, mãe, não tô conseguindo fazer tal coisa. Ou, pai, eu preciso de ajuda. Minhas amigas, me atende. Né? Tem um amigo meu, psicólogo também. Falei, pelo amor de Deus, me atende porque eu tô perdendo a cabeça. Eu não sei, você meio que se perde no tempo e espaço. Então, pedir ajuda, encarar de frente o que tá acontecendo e escolher a vida. Eu fiz muito isso. Eu escolho a vida. Eu escolho saúde. Quais são os profissionais que podem contribuir comigo nisso? E aí foi surgindo. Uma pessoa falava de um médico e aí eu fez todo sentido. E aí observar o que vem também. Mas eu acho que o suporte, você pedir ajuda e você baixar suas barreiras, mas pedir ajuda, ser humilde para pedir, eu acho que foi o que fez toda a diferença para mim. Porque eu imagino que uma pessoa que entre num quadro depressivo, por exemplo, isso deve agravar a doença, né? Não sei, não sou médico, não estou falando Com certeza. porque depressão ela pode atrapalhar bastante nessa recuperação, né? Quer dizer, é mais um problema que você tem que lidar, é mais um tratamento que você tem que fazer. E a pessoa deprime, com certeza. A hora que ela... Porque assim, a questão do câncer é o peso da palavra. Isso, você matou. É o peso da palavra. Quando a pessoa recebe recebe isso, e aí até o médico, quando ele fala pra você, ele fala de um jeito meio assim, você tá com um tumor. Um tumor borderline, mas
Mas é um tumor? É um câncer? O que que é? Ele fala, vai contornando. Aí a hora que você ouve a palavra câncer, você fala, meu Deus, câncer. Aí vem um pacotinho de informações da sua mente, câncer. Eu posso morrer, eu posso ficar inválido, eu posso posso ser mutilada, no caso da mulher, com seio. Né? O meu caso foi o ovário, eu não tenho filhos. Então os médicos viraram para mim e falaram assim, olha, vamos arrancar tudo. Tá, mas se eu quiser ter filho amanhã? Dá-se um jeito. Eu que tenho que lidar, entendeu? Então, assim, a nossa cabeça, ela entra num processo muito negativo de vários pensamentos ruins. E se você não tiver o suporte... E assim, quando você tá com depressão, muitas vezes você não consegue pedir esse suporte. Você não consegue pedir ajuda. Você não consegue fazer nada. Eu tenho depressão desde 22 anos. Então, eu sempre tomei remédio, uma depressão controlada. Faço exercício físico, faço tudo. Me alimento bem, beleza. Nunca achei que eu fosse ter. Né? Pode haver, você pode ter o câncer, mas você nunca tem certeza. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida. E aí, há 2 anos atrás, por outros tratamentos que eu faço, eu consegui diminuir o antidepressivo. Então, para mim, foi ótimo. Só que esse ano, na hora que eu percebi que aquilo estava mexendo com a minha cabeça, eu cheguei para minha psiquiatra e falei, olha, vamos voltar para o que eu tomava? Só que isso exigiu um autoconhecimento. E aí é um processo da vida inteira da Aline se conhecer, da Aline buscar. Então hoje, gente, mesmo se vocês não tiverem mal, busquem autoconhecimento. Porque no momento que vocês estiverem mal, isso vai ser essencial para essa virada, para você sair bem de uma situação. E como é que busca o autoconhecimento? Cursos, treinamentos, psicoterapia, processos holísticos também. Né? Tudo que vai ajudar você a olhar para dentro. Eu acho que é uma questão de, né, assim, não sou profissional da área, mas por favor, Tô só dando é um bate-papo, assim, eu faço análise há muitos anos, acho que tem uns 15 anos já que eu faço análise, então eu sei um pouco, assim, mas eu acho que é uma questão da consciência, assim, né, porque quando você pergunta pra ela como que faz, tem que encarar, né, assim, lidar de uma forma natural com as coisas que acontecem, né? Acho que a gente fala muito isso quando a gente fala de seguro. Não é quando você vai morrer. Não é se você vai morrer quando, né? É gestão de risco. Você pode, a qualquer momento, ter uma doença, né? Não tem o prometido que vai ter e você não vai ter, né? Acho que é uma questão de encarar mesmo, ter consciência das coisas, da falta de controle que a gente tem. Gestão de risco é um ponto importante, né? Porque as pessoas não querem fingir que não existe. E é tão importante essa palavra gestão de risco quando a gente consegue compreender que o risco faz parte do nosso cotidiano, né? Quando você acorda e levanta, você se dispõe a enfrentar os riscos, a assumir riscos, né? Então, todos os dias, o risco faz parte do nosso cotidiano. E quando você conhece os seus riscos, faz esse autoconhecimento, conhece os seus riscos e consegue, principalmente, mensurar os riscos, aí é uma questão de inteligência financeira. É uma questão de avaliar o que é melhor, o que é mais barato. E de informação, né? Isso. Você tem informação para fazer isso. Porque você vê muita propaganda, agora virou moda, das coisas de, compra ações, você vai ficar rico, compra isso, Sim. compra Bitcoin, não sei o que lá, um monte de coisa. Você vai ficar rico, você vai ficar rico, você vai ficar rico. Mas na prática, né? Não é bem assim. Na hora que o bicho pega, cadê, né? Como é Cadê que o você bicho? resolve isso daí? Então, assim, você ter essa gestão de risco e estar protegido para os riscos que você está exposto, realmente faz uma diferença brutal. Você já está trabalhando, já voltou a trabalhar, já está dando Voltei atendimento? a trabalhar desde junho. Voltei a trabalhar bem devagar, num ritmo mais tranquilo, mas voltei. Porque como eu lido muito com energias, que eu trabalho com barra de axis hoje, então assim, quando você não fica bem, você afasta as pessoas, você afasta os clientes energeticamente. Então você tem que estar bem, se recompor para você, até para você aceitar trabalhar. Porque você também não quer passar nada pro seu cliente, né? Você quer. Eu acho que essa volta ao trabalho É importante. é importante e é delicado, né? Assim. E tendo um dinheiro, você fala assim, beleza, eu posso voltar devagar. Porque senão você fica no desespero e você pode atropelar tudo, né? E atrapalhar até a questão do seu tratamento. Né? Sim. E aí é um ponto, Mara, que eu acho bastante importante também, é que a gente tem uma audiência boa de corretores de seguros, né?
os corretores de seguros têm que assumir essa responsabilidade, assumir esse protagonismo, né? Então, é muito comum nós termos no nosso país corretores de seguros de bens patrimoniais. Corretor de seguros da casa, corretor de seguros do automóvel. Mas quantas Alines tem dentro da carteira de clientes desse corretor? Quantas Alines podem ser protegidas Cara, e podem... isso é verdade. então Você esse- que é corretor, olha suas amigas, sua Sim, carteira você e tem- fala para ela, porque isso fez uma diferença Sim, brutal, né? assim Muito como grande. o Luciano Tani, amigo da Aline, chamou a Aline para uma conversa, você, corretor de seguros, tem que chamar o seu segurado para conversa. Nem que seja uma única vez, nem que seja uma única conversa. Mas você tem que assumir esse papel e fazer esse trabalho de chamar o seu Porque cliente. inclusive tá no seu job description, né? Esse é o Isso, seu papel, é o seu né? papel. Então você tem que assumir essa responsabilidade, né? Sem aquele preconceito ou aquele medo de eu vou ser pautado como chato do seguro, vou falar sobre um assunto que o meu cliente não quer conversar, eu vou conversar sobre doença, sobre invalidez, sobre morte. Mas É o seu entenda, papel, né? é o seu papel. Não, E super entenda que importante. você está fazendo o bem para alguém, né? Eu sou corretor de seguros há 23 anos, né? Eu falo que, guardado as devidas proporções, eu me sinto tão importante profissionalmente como um médico. Sim. Por quê? Porque eu sou remunerado e sou bem remunerado para poder cuidar e proteger pessoas. Uhum, Então, uhum. assim, você é um privilegiado. Então, você Sim. não pode deixar de fazer isso todos os dias com as pessoas que você conhece. A Em gente, termos de mentalidade, o consultor de seguros, ele tem um conhecimento que nós Sim, Claro. não fazemos nem ideia. sim. Que é o que eu falei, só a hora que a gente passar. Então, se vocês puderem pintar o cenário pra gente, que foi exatamente o que o Luciano fez comigo, ele pintou, você pode ter, você já alerta uma coisa que no mapa da pessoa, na mentalidade da pessoa, ela não estava antenada para aquilo. E Sim. fez a relação custo-benefício, né? Sim. Isso. Ah, baratinho. até Ah. para entender o perfil, né? Sim. O perfil, o que seguro você precisa, Uhum. né? Acho que é isso que a gente Sim. até conversa muito aqui nessa mesa, assim, de contratar um bom seguro, né? Com a cobertura que lhe atende, né? Com seu perfil. Então, o corretor, ele tem esse profissional, ele tem toda essa expertise, assim, sabe? Então, o papel da conscientização, a gente fala bastante aqui sobre conhecimento, sobre informação. Ele carrega esse job description, esse escopo ali, né? A questão do seguro correto para aquela pessoa. Sim. Ela tem filho, ela não tem, ela tá com quantos anos, qual a profissão dela, ela é autônoma, né? Lá no caso da ASUS, a gente não aceita, não tem exclusão de profissão, em algumas empresas tem, mas assim, pode receber, você é um motoboy, você é um bombeiro, você é um advogado, quais são os seus riscos, quais são, né, Quais seu são os perfil. seus riscos, exatamente. Até porque cada profissão vai embutir. Imagina um vai motoboy, trazendo né? um perfil. Oi? É. Imagina o motoboy, né? Exato. Sim. E aí você falou isso de qualquer profissional, foi interessante, porque eu lembrei de uma história do porteiro lá do prédio onde eu moro, que vocês estão falando de risco, ele simplesmente tropeçou. Ele é uma pessoa de mais de 60 anos, já é aposentado e ainda trabalha, certo? Ele tropeçou, bateu a cabeça. Foi pelo SUS, ok. Beleza, mas esse tempo que ele ficou sem trabalhar, que foram 60 dias, entrou pelo INSS, mas chegou um momento que o valor é muito mais baixo do que o adicional noturno que ele recebe, ou do que outros benefícios que a empresa paga. Então, ele entrou em desespero, porque ele falou, acho que ele nem imagina que existe seguro, gente, para isso. Sim. Uhum. Entende? Então, às vezes, você não chega num profissional porque acha que ele não vai valorizar, mas, de repente, aquilo pode salvar a vida dele. Uhum. É o que a gente fala, nós já falamos aqui em alguns outros programas, que o seguro ele tem essa capacidade, independente de atender as necessidades, independente do seu nível social, do seu nível financeiro. Então, mesmo que você seja um profissional com uma baixa renda, né, você consegue, através do seguro, trazer essa proteção, essa tranquilidade e quebrar uma série de limitações financeiras que a sua família passa por ela. Então, o seguro ele tem essa capacidade. Uhum. Uhum. Ô, Aline, eu acho que você tem que agora colocar nas suas palestras Eu achei uma excelente ideia. Gratidão. toda essa Experiência, né? experiência. Porque você vai essa questão financeira e até que os
os economistas chamam de finanças comportamentais, de como lidar com dinheiro, que é um grande desafio, saber lidar com dinheiro. E você tá com um prato cheio agora, vai contar com experiências. Nada acontece, com, né? Por acaso, né? Você agora tem um know-how aí que é para compartilhar Dá com pra todo contribuir mundo. com mais gente. E com é certeza. muito eficiente esse compartilhamento de experiência, viu? Assim, porque a gente vê, né, em pesquisas quais são os gatilhos das pessoas procurarem um seguro. Quando acontece alguma coisa com alguém perto Próximo. dela. Quando ela Uhum. viu a história de uma Uhum. vizinha, de uma familiar, uma Uhum. notícia. Porque justamente por essa dificuldade de encarar o assunto, a pessoa foge, vira uma pendência, vira ali, fica procrastinando. Eu fico imaginando o amigo da Aline, o Luiz Tani, tá ali, imagina, você sabe que tem um amigo pra tomar um chopp, pra tomar um vinho, isso aqui. Aí você tem que fazer um seguro, um amigão, né? Nossa, não vai. Mas olha, Vai falar de uma coisa em né, outro- ruim, Aí ela fala, doença, que qual né? é desse cara? mas é o tipo de conversa que você pode puxar em qualquer lugar, porque todo mundo Faz precisa de todo um seguro. sentido. Mas você. E no outro programa você falou que eu tava sendo ativista, né? E aí eu tava fazendo análise, tava conversando com a minha terapeuta. E aí no final ela falou: então tá bom, vou fazer um seguro. Aí eu falei, gente, mas não foi minha intenção. Mas você precisa, porque você é autônoma. Aí eu só lembrei de você, Mara. Eu falei, a Mara falou que eu tava ativista, eu tô aqui na terapia convencendo ela a fazer um seguro. Mas quando você acredita numa coisa, você vende isso Isso. em todo lugar, de qualquer É. forma. E eu escutei Não é? uma frase ontem que foi muito legal de um grande amigo meu que veio no voo de BH para São Paulo. E ele falou, Rogério, o grande amigo é aquele que fala para você aquilo que você não quer escutar. Então, Nossa, exatamente eu acho isso. que é isso. O amigo, Sim. quando ele fala para você que você precisa de uma apólice de seguro de vida, que você tem necessidade de cobertura, é porque realmente Rogério, ele está sendo ela seu teve amigo. a sorte de ter um amigo corretor de seguro. E quem não E quem tem? não tem, Pois é. exato. E quem só tem amigo jornalista, por exemplo? A gente só fica lá. Mas estamos aqui, Mara. Mara, A mas gente olha Passa, só. passa informação, É, jornalista mas, passa informação. Mara, se ela for economicamente ativa, ela tem mesmo que não seja amigo, ela tem um corretor de seguros. O corretor de seguros é que não está assumindo esse papel de falar com ela a respeito disso. É verdade. Esse é um ponto. Olha, então, se você tem corretor de seguro, você fala para ele ou para ela, enfim, que tá na hora de ter uma conversa. Você conta, manda esse vídeo para ela e fala assim, olha só, você tá faltando você me contar alguma coisa. E se você tem mais dúvidas, você manda pra gente. Se você quiser falar com a Aline, você manda pra gente também, que a gente passa o recado pra Aline, tá bom? Sim, com certeza. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Pela Obrigado. conversa. Obrigado, Aline. Obrigada, gente. Os endereços estão aqui no QR Code, aqui na descrição do canal. Manda sua história, vem conversar com a gente. E se tiver dúvida, manda pro Rogério. Se tiver dúvidas, manda pra Aline, que a gente encaminha pra ela, tá bom? Muito obrigada pela companhia. A gente vai trazer o Luiz Tani aqui para vocês conhecerem um amigo da Aline. My News Vida e Previdência. Apresentado por Asus.